Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Vida em Dia, o seu podcast de saúde mental e gastronomia funcional, comigo, Luciene Andrade, essa que vos fala, e com o Anderson Silveira. Fala aí, Anderson, dá bom dia para todo mundo, ou boa tarde, né? Aquela história de não sabemos que hora você está ouvindo esse podcast, o que importa é que você está ouvindo, e hoje ele com certeza vai, além de ajudar, mudar a sua vida. Eu estou aqui animadíssima com o nosso tema de hoje, o nosso convidado, porque hoje a gente tem um convidado especial, né, Anderson? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Anderson Silveira, psicólogo e psicanalista, e o tema de hoje está incrível, Luciene. Hoje a gente vai falar sobre finanças e saúde mental. Nos dias de hoje, falar sobre finanças é um tabu. Todos nós temos, às vezes, questões relacionadas ao dinheiro, às finanças. E para ajudar a gente com essa questão, sanar dúvidas, esclarecer pontos, eu chamei um cara incrível, um cara que entende super de dinheiro, investimento, um profissional super capacitado para poder ajudar a gente aqui a tirar essas dúvidas. Eu sempre falo aqui no podcast que eu advogo em causa própria, né? Então, eu vou buscando uns temas que me interessam também, e a gente traz aqui, e com certeza a minha dúvida é a dúvida de muita gente, a minha dificuldade é a dificuldade de muita gente. Como eu já desvendei esse mistério, o Anderson é meu psicólogo e ele sabe como o dinheiro é importante para mim e como isso me deixa assim meio é, meio aérea, né? Sem saber como lidar, a falta, os investimentos e tudo. A gente trouxe o Alif hoje aqui. Alif, fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer, o que você faz, como você vai poder ajudar a gente, onde é que a gente te encontra, fala aí. Oi, Lu. Oi, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que é um tema super importante. Acho que são duas áreas que têm muita relação, né? Saúde, tranquilidade mental e finanças. No meu trabalho, eu vejo muito dessa correlação entre esses dois temas. A psicologia como um todo em si, né? Nas finanças, tem muito a ver. Aparentemente parece que não, mas tem sim bastante a ver. E falando um pouco, né, de mim, eu sou economista de formação, sou formado pela Unicamp em economia, tenho pós-graduação, um MBA em finanças e controladoria pela USP, também fiz uma especialização em finanças na Monash University, de Melbourne, na Austrália, e tenho uma carreira toda voltada aí para o mercado financeiro, sempre atuando no mercado financeiro e com finanças, e atualmente sou assessor de investimentos e banking, credenciado ao Banco Safra, e ajudo as pessoas a cuidar não só de investimentos, mas do planejamento patrimonial como um todo. Então, eu creio que muitas das dúvidas que a gente vai discutir aqui no podcast é muito do que eu abordo com os meus clientes no dia a dia. Então, acho que vai ser bem bacana a gente discutir isso e levar para os ouvintes todos esses pontos e acho que dicas, né, que a gente pode trazer aqui no podcast. Ah, maravilha. Eu penso assim, vamos começar assim, Anderson. Fala um pouquinho para a gente do que você já encontrou no consultório, das suas experiências aí, sobre como as finanças podem afetar a saúde mental das pessoas, para depois a gente ver qual é a correlação disso e como o Aleph pode dar umas dicas aí para a gente organizar, como funciona, assim, se a gente começa do zero. Eu não sei fazer uma conta de somar, você imagina, né? Mas eu só sei fazer conta de diminuir. Aí que negócio, a conta não fecha nunca. A conta não fecha nunca. Eu olho, meu salário só vai diminuindo. Então, É, assim, tem que começar como a é que somar é e isso? multiplicar aí também, né, Lu? Não é não? A multiplicar é bom, Sim, hein? Eu gosto. Esse negócio de progressão sim, geométrica, progressão, esse exato. esse é bom, né? Então. Ô, Anderson, fala aí pra gente sobre como a saúde mental está ligada com esse lado de estabilidade financeira. O que você já encontrou por aí? Interessante pensar nesse processo da saúde mental com as finanças, né? Porque as finanças basicamente representam poder, né? Quem nunca se sentiu impotente ou potente baseado no quanto acesso tem, né? Porque hoje em dia você ter dinheiro, você ter acesso a, a números, né? Você ter finanças equilibradas diz respeito a quantos acessos você tem, né? Mas no mundo baseado nas redes sociais, em que tudo é catálogo da Avon, parece que todo mundo viaja o tempo todo.
todo mundo tem uma vida perfeita, todo mundo é fitness, todo mundo faz dieta. Então, assim, às vezes a gente associa muito acessar esse universo através do dinheiro. E de fato é isso, né, Aleph? Sim. Dinheiro representa acesso, Aleph? Cara, representa acesso e acho que mais importante de tudo, ele te representa liberdade e Muito bem. tranquilidade. Acho que é o que eu tento trabalhar sempre muito com os meus clientes, além muito dos números, né? É a gente entender a realidade das pessoas, porque o dinheiro, na verdade, ele é uma ponte, né? É uma ponte que nos leva aos nossos objetivos. Então, e como você comentou, né? Hoje em dia, né, ainda mais uma sociedade capitalista, tudo que a gente basicamente às vezes precisa está muito atrelado ao dinheiro, né? Então, se a gente não constrói uma base financeira sólida, você não vai conseguir alcançar muito dos seus objetivos, normalmente, né? Lógico, tem coisas que não são atreladas exclusivamente ao dinheiro, mas tem muita coisa que é atrelada. Então, se você não tem uma base financeira sólida, o seu leque de opções e de objetivos fica muito mais limitado, né? Então, acho que eu tento trabalhar muito com os meus clientes nesse sentido, de entender onde você está no momento atual, quais são suas condições atuais e o que você quer atingir. Então, a partir disso, a gente vai entender, eu preciso organizar melhor os meus gastos, preciso investir melhor o meu dinheiro para chegar nesse objetivo. Então, eu vejo muito dinheiro como uma ponte para realmente ter mais acesso, ter mais objetivos. Então, é realmente um meio para a gente chegar aos nossos objetivos. Eu acho assim, é uma opinião minha, uma percepção minha, eu não sei se você percebe isso, se o Anderson percebe isso. Eu acho que a gente ainda demoniza muito o dinheiro, sabe? É tabu falar sobre o dinheiro. A gente, pelo menos a nossa cultura aqui no Brasil, a gente não fala quanto a gente ganha. Parece que, Uhum. nossa, a pessoa que vai perguntar quanto que você ganha tá querendo, tá com inveja. Sim. Entende? Você também, na hora que Uhum. você está numa conversa, vai falando sobre o seu trabalho, você ou de modo consciente ou inconsciente, você esconde aquela cifra, né? Fala, eu Sim. ganho razoável, eu estou É. ali na meiuca. Ou então, Uhum. assim, quando a pessoa brinca com você, fala assim, você tá rica, né? Não, imagina, tem aí umas É. economiazinhas e tal. Então, tem muito isso, eu acredito, Uhum. né? Sim. Eu li um livro há um tempo atrás, é O Poder do Subconsciente. O Anderson não gosta desses livros, mas, assim, eu adoro. Uhum. Eu acho que dá uma resumida boa pra gente, assim, né? Para quem Sim. é leigo. É. E eu li isso nesse livro, que a gente demoniza o dinheiro, então a gente tende, aí já é, claro, um outro campo, outro assunto, né? Já é um assunto mais de quem acredita nas Sim. afirmações positivas, naquela coisa assim, É. que traz dinheiro, traz dinheiro. Na Uhum. verdade, eu acredito nisso também, e eu Uhum. acredito que a gente, não sei por quê, eu não sei se o Anderson consegue esclarecer um pouco isso, porque que nossa mente tende a demonizar o dinheiro, com aquela frase assim, o dinheiro não traz felicidade. Não tem, eu até acho que essa frase não tem nem sentido, porque uma coisa não está nem ligada à outra. Quando a gente É. fala de dinheiro, a gente não está falando de felicidade. Não Uhum. é que ele traz felicidade ou que ele não traz felicidade. Isso não tem a ver, uma coisa, eles não têm nem que estar na mesma frase, Sim. né? Eu acho que É. no mundo capitalista, sim, e até não sou muito conhecedora dos outros regimes, né? A gente nasceu no capitalismo, está aqui, a gente às vezes critica sem nem conhecer e tudo, mas É. assim, eu acredito que no mundo hoje, e desde, né, muito tempo, desde do escambo, só mudou o nome, né? De É. escambo para. Agora é o que? Trading? Não, mas acho que só para adicionar, Lu, acho que você tocou Sim, num dos pontos principais aí que eu às vezes tenho como um dos desafios aqui no meu trabalho, que é realmente essa questão de ter o dinheiro como um tabu. Porque são dois pontos, na verdade, né? A nossa sociedade acaba dando ao dinheiro uma medida de status, né? Então, assim, muito o seu, vamos dizer assim, o seu local social, o seu ranqueamento social é dado através do dinheiro, de quanto você ganha. Então, por isso, as pessoas têm muito essa questão de ter esse tabu de tratar sobre quanto você ganha, o quanto tem investido. Só que eu sou cristão, né? E tem um versículo que fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E eu acho que para tratar de finanças, você tem que tratar muito com transparência e verdade. E eu acho que em qualquer área assim da sua vida, se você não for transparente com você mesmo,
você não vai conseguir chegar nos resultados necessários. Então, com os meus clientes, eu tenho às vezes muita dificuldade, principalmente com os que, às vezes até com os que são mais próximos, é difícil de você levantar com o cliente, quanto que você ganha, quais são os seus objetivos, quanto você tem investimento, porque as pessoas têm esse tabu de achar que, por exemplo, eu vou falar para o Aleph que eu tenho tanto e provavelmente na cabeça dele ele acha que eu tenho 2x desse tanto. Então as Uhum. pessoas têm muito isso, às vezes, de esconder um pouco das informações, o que, para a gente fazer um planejamento financeiro adequado, atrapalha muito. Assim como, por exemplo, uma nutricionista, vamos montar uma dieta para um paciente. Se o paciente não for verdadeiro com a rotina dele, com o que ele come, você não vai conseguir fazer o diagnóstico correto, né? E fazer a dieta mais adequada. Então, realmente, esse ponto das pessoas entenderem muito o dinheiro, a renda, o patrimônio como um status social atrapalha bastante nesse diagnóstico. Então, acho que assim, um dos pontos que eu gostaria de trazer aqui no podcast para as pessoas mudarem com relação a isso é tentar quebrar esse tabu, porque se você não for sincero com você mesmo e entender realmente o seu caso e também passar isso para o seu assessor financeiro ou de investimentos, você não vai conseguir ter o melhor diagnóstico para chegar nos seus objetivos. É engraçado, né? Eu vou passar para o Anderson agora com uma pergunta, porque isso que você falou casou muito bem com o que eu falei, e eu só Hum, vou reforçar o seguinte: eu também não entendo, ô Anderson, o que que acontece na cabeça das pessoas, que qual é o problema de você ter um status social? Qual é o problema de você ser rico? Sabe? Às vezes me perguntam assim: o que que você, né, dentro de um contexto, de uma conversa, qual é o seu objetivo? Eu falei, eu quero ficar rica. A pessoa, sabe, abre aquele olhão assim e fala assim, nossa, acha que eu tô brincando? Não tô brincando, não, gente. Qual é o hum, problema de ter ali uma conta bancária com dígitos, né, é, bonitos, assim? E a pessoa, não, porque eu só quero o básico. Eu quero viver confortavelmente. O que que é viver confortavelmente? Sabe, aí é muito subjetivo uhum, também. Eu sim, acredito, não estou também falando, né, que todo mundo tem que pensar igual. Óbvio que não, é porque não vão pensar mesmo. Mas daí sim, é você olhar para uma pessoa que fala que quer ficar rica, que quer investir, que quer isso, e que quer ter um status social, que quer ter um carrão, de repente, sabe? é, E falar assim, nossa, aquela pessoa ali é do mal, digamos assim, é, sabe? sim, Aquela pessoa ali é do mal. Os é. ricos estão do lado do mal. É isso, mais ou menos? Ô, Anderson, dá um esclarecimento para a Eu não gente consigo, aí. mas eu não consigo ver isso como uma regra. Eu acho que esse tipo de comportamento é muito baseado em grupos específicos, assim. Eu acho que tem grupos de pessoas que, de fato, as pessoas entendem a riqueza financeira como prosperidade. Até porque eu entendo prosperidade e riqueza financeira como coisas totalmente diferentes. O fato de você ter riqueza financeira, ter dinheiro, não significa que você é próspero. Apesar que você pode ter riqueza financeira e também ser próspero. Hum, Às vezes você só tem riqueza financeira, às vezes você pode ter sim, prosperidade, mas você não tem riqueza financeira. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? sim, Então, assim, então eu vejo esse comportamento da demonização da riqueza financeira muito baseado em grupos, né? Existem uhum, alguns grupos que a demonização não é necessariamente da riqueza financeira. A demonização talvez seja do comportamento que essas pessoas têm em relação aos outros. Então, tudo é uma questão de grupos, assim, né? sim, E vejo também comportar alguns grupos específicos em que, infelizmente, assim, nós somos um país que nós temos influências religiosas muito fortes, né? E o fato de a gente ter influências religiosas muito fortes traz muito em questão e muito em discussão qual é a qualidade dessa da interpretação a partir dessas religiões. Existem algumas religiões que, de fato, existe um culto à pobreza financeira, né, em uhum, que é demonizado, e que você tem muito dinheiro, né? Tem até uns versículos bíblicos que são distorcidos, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. uhum, Então, assim, mas tudo é uma questão de contexto, né? Não é é, uma questão. Existem severas distorções que acabam trazendo muito à tona esse processo da finança, da prosperidade, da riqueza. E eu entendo essa influência religiosa, e aí não estou falando de cristianismo, de judaísmo, de hinduísmo, estou falando de tudo, existem essas distorções que às vezes traz essa ideia para as pessoas de demonização aí
riqueza financeira. Ah, O que Não, você falou acha? tudo, né? Eu nem tinha pensado nisso. É, o Ari falou para a gente que ele é cristão. É, você pode falar um pouquinho dentro da sua experiência com essa questão do dinheiro, dessa interpretação e tudo? eu acho que acho que concordo com o Anderson que tem um pouco do lado religioso, acho que principalmente eu vejo mais do lado do catolicismo, que tem algumas vertentes do catolicismo que são um pouco mais voltadas também para essa questão de humildade, de rechaçar um pouco da questão da prosperidade Ô, financeira. Alex, você acha que a gente acaba entrando muito numa discussão assim do que é prosperidade, assim? Eu acho que a discussão vai muito nesse sentido, assim. Porque Né? você pode ser próspero em coisas do que é importante para você, né? Pensando até dentro, Sim, dentro desse contexto religioso, né? Assim, tem uma né? citação lá do Paulo que ele diz, né? Diga-me onde está o seu coração, e eu te direi onde está o seu tesouro, né? Sim, Já, tipo, aí tem outras situações assim, ajuntar dinheiro ajuntar tesouro no céu, onde a traça não corrói, e não dinheiro na terra, né? Que aqui sim, corrói e tudo mais. Então tem muito né? essa ideia do que a gente vai fazer depois, né? Do que É, vem depois, né? sim, E até uns conceitos um pouco distorcidos, do que o nosso acesso ao que vem depois, que é melhor do que eu tenho agora, diz respeito muitas vezes a sacrifício. né? E às vezes esse sacrifício também está englobado a questão religiosa. Ou Hum, religiosa, não, desculpa, a questão financeira, entende? sim. Só que eu acho também que às vezes é uma visão distorcida, porque por Exato, exemplo, exato. na Bíblia, um dos principais exemplos ali é o exemplo de Hum. Jó, que ele era um cara, um exemplo para Deus, e ele era um cara super rico, perdeu tudo, Deus permitiu que ele perdesse tudo, e depois ele foi restaurado 7 vezes mais. Então, você vê que tem exemplos, tem citações que falam da pobreza, mas tem também homens que foram exemplos na Bíblia que também eram super, eram ricos, né? Sabe que, desculpa te interromper, Cris, só para a gente contextualizar aqui, né? Sabe que a maior parte das pessoas, assim, então, durante os 12 anos que eu atendo, eu já tive algumas oportunidades de trabalhar com nichos de pessoas diferentes, É, né? Então, assim, e, e dentro de cada grupo, né? Aí a gente precisa, infelizmente, falar sobre pirâmide social. Assim, a gente precisa saber nesse pirâmide se existem comportamentos esperados ou comportamentos típicos específicos de grupos dentro dos processos das pirâmides, né? é, Que é os acessos ali, né? E muitas vezes as pessoas que estão mais na classe média para baixo, elas têm essa ideia do dinheiro como sendo um resolutor de problemas. é, Se eu tenho acesso ao dinheiro, isso é uma casa melhor, isso é acesso à saúde, porque a maior parte das pessoas vive da classe média para baixo, elas vivem numa situação precária, que para elas poderem acessar um médico de qualidade, elas não conseguem, precisa do uhum, postinho, precisa pegar fila. Então, elas acabam enxergando muito ter mais dinheiro como ter um pouco mais de dignidade na vida e um pouco mais sim, acessar dignidade, sim, né? Se você pensa nesse recorte da pirâmide social do meio para baixo, as pessoas pensam em dignidade, sim, né? As pessoas não sonham com uma mansão. Se bem que algumas podem até sonhar, tal, né? Os é, jovens, tal, que tem energia, mas grande parte das pessoas, elas entendem o dinheiro e as finanças como acesso à dignidade. Não precisa é, pegar fila mais, não precisa andar de ônibus, porque a gente vive num país que, infelizmente, é subdesenvolvido e, assim, sim, o transporte público é um pouco precário, né? Às vezes, se você não tiver um carro, você vai ficar na fila mesmo, né? Às vezes, vai passar raiva, vai ser roubado, tal. sim, Tem todos esses problemas sociais que a gente já sim, conhece, né? sim, Então, essas pessoas da classe média para baixo, elas acabam associando ter mais dinheiro, construir mais dinheiro, como forma de acessar dignidade, né? é, Se você pensa no pessoal da classe média, eles associam ter mais dinheiro como ter um carro melhor, não que eles não tenham, já tem, mas eles associam como evolução no sentido do que já tem. O sim, pessoal da classe média para baixo acessar algo que ainda não tem. O pessoal da classe média para cima, ou da classe média, da média sim, mesmo, é evoluir o que já possui. E o pessoal da é, classe mais alta é fazer manutenção do que já tem e, se possível, continuar crescendo. Existe é, um outro nível que provavelmente eu ainda não tive oportunidade de conversar com pessoas, que são pessoas que simplesmente vivem, né? Sei lá, Elon Musk sim, aí já é uma questão mais de ego, né?
em que o dinheiro já não é mais o dinheiro não é mais a questão. A questão já é A quantia não é legado, mais a questão em si. já é legado, É, já é vaidade, que já é outro caminho, né? sim. Então, dentro de cada nicho, a gente encontra associações muito diferentes em relação ao que é dinheiro, como acessar o dinheiro, É. né? Anderson, mas você acha então que a relação com o dinheiro ela afeta pessoas de todas as classes? A relação com o dinheiro afeta a saúde mental, assim, de uma forma ou de outra, ainda que em níveis ou em formas diferentes? Ansiedade financeira, por exemplo. A saúde, Existe a, sa- uma a ansiedade sa- financeira em todas as classes? O é, que que é isso? Como que a gente identifica essa situação? a saúde, a relação com as finanças, ela tá relacionada, e a saúde mental, ela está relacionada a todos os nichos. Isso vai depender muito do quanto é importante para você aquilo ou não. Se você pensar na classe média para baixo ou na classe média, talvez um pouco acima, está total relacionado com o dinheiro, porque a maioria das pessoas não resolveram a sua situação financeira ainda. Elas precisam trabalhar, elas precisam economizar, elas precisam construir mais dinheiro. Se você pensar na classe média para cima, as pessoas já estão mais estabilizadas, algumas já têm independência financeira e etc. E aí elas têm outras relações com o dinheiro, que é de manter, de fazer a manutenção do que já tem. Então, a relação com o dinheiro e a saúde mental está totalmente relacionada. Até porque, assim, se a gente não tem uma boa relação com o dinheiro, isso acaba acarretando em termos de relacionamento, né? Porque, assim, uma coisa que Uhum. afeta muito o casamento é as estruturas financeiras desequilibradas, Sim. né? Então, assim, grande parte dos casos de divórcio que chegam no consultório, talvez vamos pensar em casos de divórcio de 30% a 40%, talvez pode ser 50%. As crises no casamento muitas vezes têm total relação com crises financeiras. Primeiro é uma crise financeira, depois se torna uma crise no casamento. Mas a Uhum. crise financeira parece que vem antes. Você Mas você pode. acha assim, eu estou lendo um livro, outro livro, né? O Animal Social, que o Anderson adora, inclusive. E nesse livro ele diz assim que o ser humano ele tem mais medo de perder do que realmente vontade de ganhar. Uhum. Se a gente considerar essa frase como verdadeira, você pode entender que talvez uma classe mais alta ou uma classe média alta tenha problemas de saúde mental relacionados ao dinheiro, talvez até maior do que aquela classe é, que está querendo angariar conforto e tudo, porque eles têm ali a grana deles, a gente está num país que aí o Alisson vai poder dizer muito melhor sobre isso, Uhum. né? Um É. país relativamente seguro, mas que tem aí seus altos e baixos, agora com Uhum. umas crises internacionais estranhas, né? Nunca Sim. antes vistas. Eu acho que essa galera da grana aí deve estar com a cabeça meio a mil, É, né? Com medo de perder as finanças e tal. sim. Aparece isso para você, Alif? Gente que já tem grana e tá ali com medo de perder? Aparece muito, Lu. Acho que o que o Anderson falou aqui também, né? Eu, no meu trabalho, acabo. Lógico, a gente atua a partir de um certo nível social, mas a gente trabalha também com classe B, A, B+, B-, então tem uma estratificação mesmo dentro da classe mais alta e realmente acho que quando a gente parte para níveis maiores de riqueza, essa questão de manutenção da riqueza, do patrimônio e também de transmissão, né, disso para os herdeiros acaba sendo o principal ponto. Então a gente vê muito isso e você tocou num outro ponto muito relevante também, tratando da realidade nossa nacional aqui, né, como um país subdesenvolvido, que tem muito risco institucional, insegurança jurídica, então acaba que sempre tem ali alguma crise, algum ponto que, principalmente ali, as classes mais altas estão sempre preocupadas em fazer a manutenção do patrimônio e da riqueza. Então, realmente, acho que a gente começou aqui o papo olhando um pouco mais para quem está querendo construir um patrimônio e tem preocupações com isso, mas mesmo quem já tem um patrimônio, já está bem estabelecido, também tem questões com o dinheiro. E só para adicionar também um ponto, essa questão que você falou, né, que as pessoas às vezes têm mais medo de perder dinheiro do que de ganhar, isso é comprovado por vários estudos da psicologia financeira que isso independentemente muito da classe social. O $1, por exemplo, que você ganha, ele te dá metade, na verdade,
$1 que você perde, você vai ter uma insatisfação 2 vezes maior do que $1 que você ganha. Então, perder traz uma dor muito maior do que a satisfação de ganhar. Então, é um ponto realmente que é comprovado na psicologia Ô, Alex, financeira. é famoso, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, não? É bem isso. É a Então, comprovação científica disso. então, acho que no livro ele usa até esse exemplo mesmo, Aleph, do Uhum. dólar, né? Que você Sim, tem uma satisfação menor ao ganhar $1 do que uma dor muito maior ao perder $1. E sim. aí você acha que essa questão dessa psicologia financeira é o que impede muita gente de investir e ganhar dinheiro? Vou te dar um exemplo meu, eu sempre É, falo de mim aqui. Eu sim. recebi um dinheiro de um processo advogada, tá? É, Lá em 2014, eu ganhei um processo grande, eu recebi R$ 240 mil. é. Eu, assim, não tinha grana, sabe? Não tenho grana Uhum, ainda. Não é uhum. tipo assim, brasileiro padrão, que ganha e gasta, ganha e gasta. Aí, o que Sim. eu fiz com esses R$ 240 mil? Botei na poupança. Nossa. Eu botei na poupança, porque tá ali, É, eu tô vendo, tá ali, ó, é, né? Tá ali no meu extrato, não vou é, perder R$ 1 desses R$ 240 mil. 5 anos é, depois, estou eu aqui, R$ 0 na minha é, poupança. Gastei os R$ 240 mil aí, sei lá, comprei mesa de sinuca, comprei sapato. Eu não conhecia psicólogo antes, né? é, Mas assim, deixa a minha história para lá. é, Então, voltando à pergunta, eu acredito que em mim foi isso, tá? Independentemente aí das brincadeiras que eu fiz. Eu é, coloquei os 240 mil na poupança porque eu não entendia porra nenhuma de dinheiro, porque eu é, pensava assim, não sei nem, não vou nem conseguir fazer o imposto de renda. Então, é, poupança com isento, deixa ele, tô ganhando mais. Pensei, tá? Não, tô é, ganhando mais, porque eu não vou pagar imposto de renda, só vai render. E é, aí não investi, ou seja, esse dinheiro hoje podia estar aí duplicado, é, sim, ou né, com várias hipóteses de investimento, e eu não sim. tive essa oportunidade. Acontece muito isso aí na tua. Aparece isso para você? Acontece. Eu acho que são 2 pontos principais, Lu, que levam a muitos casos como o seu. Primeiro, a gente não tem uma educação financeira de base no Brasil. A gente vê tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, a gente não vê nada de educação financeira. Então, lógico, quem às vezes, como eu, vai para uma formação nesse sentido, aí que a gente vai aprender realmente. Então, falta esse ponto realmente de uma educação financeira de base. Acho que hoje melhorou muito porque a gente tem muitos influencers que trouxeram um pouco disso, mas ainda mesmo assim falta muito. As pessoas às vezes tanto conteúdo na internet que acabam não aprendendo de fato. E tem outro ponto também que é de ter pessoas capacitadas ao redor para ajudar e também de confiança nessas pessoas, né? Porque tem muitas áreas, por exemplo, na área jurídica, é importante você ter um advogado de confiança para te atender em alguma situação ou pelo menos indicar alguém especializado ali na área que você precise. Psicologia, a mesma coisa, é importante você ter um psicólogo ali de confiança. Medicina é a mesma coisa. Só que na área de finanças, a gente não construiu essa mentalidade de ter pessoas de confiança ao nosso lado para ajudar. Então, acho que são esses dois pontos, de não ter essa educação financeira de base e de também as pessoas não procurarem pessoas de confiança para auxiliar nessa questão do dinheiro. E assim, É e a galera interessante, da né? desorganização? Desorganização financeira completa. Como eu falei de mim mesma, né? Meu dinheiro já chega torrado e moído. Eu acabei É, de comprar um ar-condicionado agora, achei que eu arrasei, hein? Abafei. é, Pensei, estamos no inverno, vou ter um é, ar-condicionado poderoso, vou pagar é, barato e vou parcelar em 24 vezes. é, Sem a mínima ideia de, sabe, de quantas parcelas eu já tenho no meu cartão. Esses dias eu joguei lá no chat GPT as parcelas do meu cartão e deu uma cifra bem complicadinha, sabe? Falei, cara, é, de parcela, Aleph, como é, eu falei, eu não vou. Eu falei que as pessoas não querem falar cifras, eu não tenho problema nenhum, mas eu vou falar aqui para é, ilustrar bem. De sim, parcelas para o mês que vem, eu tenho R$ 1.500 para pagar. De é, coisas que, essa parcelinha, né? sim, Aí juntou uma parcela com a outra, e aí? R$ 1.500 eu tenho uma parcela para casa? Sabe? Eu compro um dependendo da, apartamento. dependendo da casa,
Não é? Eu compro um carro, eu troco de carro por R$ 1.500, eu estou pagando, sei lá, centrífuga de salada, sabe? Então, assim, essa desorganização financeira, tem uma galera que te procura para organizar as finanças e começar assim do zero, quem tem aí dívida no cartão de crédito, às vezes no rotativo, porque esses juros do rotativo também, né? Quem cai nessa Sim, é complicadinho. Você ajuda as pessoas com isso também? não é o meu foco de atuação, mas acabo também auxiliando, principalmente o pessoal mais próximo, a gente tenta auxiliar nessa maneira, mas acho que o principal, o primeiro passo, e você já deu, que é organizar isso e entender o quanto que você está gastando nisso. Porque para você conseguir organizar, é importante você ter uma visão de como estão as suas finanças atualmente e entender se essa quantidade de parcela cabe na sua realidade ou não. Então, pelo jeito não, né? Mas Ah, agora, então agora você já tem um diagnóstico e a gente começa a trabalhar a partir disso. É tentar evitar novas compras. Nesse sentido, se você, por exemplo, estiver usando o crédito do cartão, tentar uma outra maneira de financiamento para não usar o crédito do cartão, que hoje é a maneira mais cara de se financiar. Então, acho que é isso, é entender a situação atual, ver o que a gente pode cortar a curto, médio e longo prazo, e caso tenha dívidas, né, ver, tentar procurar maneiras mais baratas de financiamento. Se tiver no cartão de crédito, tentar um empréstimo no banco, que daí vai ser uma taxa de juros menor. Então, é isso, é tentar cortar as despesas no curto, médio e longo prazo, e caso já tenha dívidas, tentar reduzir o custo dessas dívidas. É basicamente assim, de maneira simplificada, como que a gente pode ajustar as finanças. Eu acho assim, É, até no mundo das finanças, não é matemática pura, né? É aquela essa eu vou jogar para o Anderson. Entra várias questões aí na organização financeira, né? Não só a matemática pura, Sim, desequilíbrio emocional, talvez possa trazer também um desequilíbrio financeiro. sim. Provavelmente o Anderson pode falar para a gente aí se tem alguma CID aí para quem gasta dinheiro descontroladamente, se a pessoa usa isso para compensar uma outra coisa. Hein, Anderson? Esse medo de lidar com o dinheiro, porque eu acho assim, uma das coisas que eu acho que eu identifiquei em mim é o medo de lidar com o dinheiro, não só porque quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando das dívidas também, né? Uhum. Então, quando eu coloco isso numa planilha Excel, que eu tenho uma maravilhosa, que você coloca lá o que ganha, o que gastou, as prestações do mês que vem, eu já começo a tremer, sabe? Eu fico, meu Deus, eu não quero ver. Se eu não ver, o problema não existe. Se É, eu não ver, ele não existe e tá tudo bem, né? Depois, na hora que a conta chegar, a gente vem e paga. Anderson, fala pra gente desse desequilíbrio emocional, se a pessoa, esse medo da pessoa lidar com dinheiro, quais são as causas prováveis, se existe, você pode falar alguma coisa sobre isso? a questão toda será que é o desequilíbrio emocional que causa problema financeiro ou será que é o problema financeiro que causa desequilíbrio emocional, né? Às vezes a gente se perde no processo e não dá para mais dizer qual que é o diagnóstico, onde vai diagnosticar o processo aí, né? De qualquer forma, alguma coisa precisa ser feita a respeito quando a gente chega nesse ponto, né? é, E às vezes essa questão de procurar uma análise, né? Tentar entender sobre todo esse processo, porque às vezes o dinheiro também pode ser uma compensação, né? Existem alguns casos, por exemplo, famosos aí, né? E comuns, que a pessoa, por exemplo, tem uma questão com ansiedade, ela acaba fazendo a compensação na compra. Acaba uhum. comprando em excesso, né? Esses dias eu atendi uma pessoa que ela está com umas questões com sono, etc. E ela começou a tomar um Zolpidem, né? Que é um remédio para dormir, etc, né? Só que, assim, é um remédio que, se você for tomar, você precisa de algum tipo de supervisão, porque vai fazer você delirar e vai fazer você alucinar. E a pessoa em questão, ela tomou um remédio, acho que 150 miligramas, alguma coisa, e ela pensou que estava dormindo e ela sonhou que estava fazendo compra na internet. E ela realmente fez. Mentira. Ai, Anderson. Não Juro. fui eu não, tá, gente? Só para deixar claro isso aí. Aí ela sonhou que estava fazendo compra na internet, e aí a hora que ela acordou, assim, né, em algum momento ela deve ter adormecido, né, com o celular na mão, começou a chegar Mercado Livre, assim, 2, 3 dias seguidos, ela tinha gastado Adoro. começou a Comprou chegar a coisa boa, notificação. pelo menos?
Mercado Livre, assim, não sei. É por isso que olha o risco. Não deixe, pessoal, não deixe coisas no carrinho do Mercado Livre, da Shopee, da Amazon, de todos esses sites de compra. Principalmente se você tem alguma questão com insônia, toma remédio para ansiedade, não deixa. Então, coloque uma senha no celular, não confie na digital. Porque a digital abre mesmo, né? Só encostar o dedo ali, ela vai embora. Hum, E gastou um dinheiro assim no cartão que não podia, etc. Acabou complicando o mês e tal. Teve que pedir empréstimo para pai, para mãe, para amigo, etc. Né? E começou a chegar carrinho lá, Mercado Livre, Amazon, não sei o que e tal. E ela de fato tinha feito a compra, né? E hum, aí a burocracia para devolver era muito grande, assim, é uma coisa que ela já era uma coisa de desejo, ela acabou deixando, assim, né? E aí, mas tudo isso, quer dizer, se instalou uma questão financeira baseado em uma coisa, e uma demanda emocional que ela já tinha, no caso, né? hum, Mas existem casos, por exemplo, que é assim, né? Como o Alan trouxe bem aí esse processo, né? De fato, a gente não tem educação financeira, né? E isso acaba sendo um problema, assim, e muitas vezes, ó, famílias que eu já tive acesso à oportunidade de acompanhar, assim, as pessoas não falam sobre isso. Os pais muitas vezes cobram, né? Precisa economizar, sai mais cedo não fica tanto tempo no chuveiro, tal, mas não tem um papo assim sobre, olha, isso vai impactar depois negativamente nas finanças, eu vou ter que trabalhar mais. É muito no sentido de cobrar um resultado, mas não no sentido de elucidar sobre o impacto daquilo de fato na vida, hum, né? Então, assim, é muito, meu, sai do chuveiro rápido, não fica na TV e tal, fecha a porta da geladeira, aí não sei o quê, mas eu falo assim, olha, você precisa, se você deixar se você ficar muito no chuveiro, você vai impactar, eu vou ter que trabalhar mais, depois eu vou ficar estressado, e pouca elucidação tem acerca do quanto a atitude de outro impacta no emocional e o quanto isso também tem a relação com a questão financeira, né? E o hum, outro é esse impacto financeiro depois adoece, porque depois precisa trabalhar mais, tem um burnout, acaba virando uma corrente, uma espiral ali que você já não hum, consegue identificar mais onde começa e onde termina as coisas, né? hum. Então tem muito essa questão que as pessoas não conversam, né? E em algumas situações não dá para saber mesmo onde como é o financeiro que impacta o emocional, só é o emocional que impacta o financeiro. Mas, né, caros ouvintes, você está passando por isso, nem é o caso de tentar saber logo de cara por onde o que começou e tal, onde cada coisa começou. Tem que fazer alguma coisa a respeito. Uhum, Tem que Concordar. equacionar os dois, né? Eu acho É, assim, eu cresci ouvindo frases que eu acho que muita gente aqui pode se identificar, né? Só fazendo aí as alterações a cada estado. Eu cresci assim, você acha que eu sou sócia da Light? Né? Tá as luzes todas acesas e tal. uhum, Você acha que dinheiro nasce em árvore? Tá, nem acho, mas nasce aonde, né? Ninguém nem uhum, me falou onde é que o dinheiro nasce. Então, uhum, assim, essa questão, ô Anderson, da cultura familiar, ela influencia depois no que a pessoa como a forma como a pessoa trata o dinheiro, a influência da criação, cultura familiar e tal. Pelo que você falou aí, eu entendo que sim, né? A gente só não sabe exatamente como. Cada pessoa pode reagir de uma forma diferente. Então, o quem que nasce. acontece o que acontece é o seguinte, né? Vamos pensar, se você tem uma criação e você é uma criação muito voltada para consumo, porque uma criança com 5 6 7 8 talvez com 8 anos, talvez ela já tenha essa consciência do que é o dinheiro, qual que é a deveria ter, dentro de uma condição ideal, deveria ter condição, tipo, meu pai sai cedo de casa, ele trabalha, ele tem esforço, tal, 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 esse processo todo priva ele de ter momentos com a família, tudo mais, tudo isso em prol dele ser o provedor ou a mãe, não sei, e trazer o dinheiro. Uma criança com 8 anos deveria ter essa consciência, tendo um plano dentro de um mundo ideal, deveriam ter conversas sobre esse nível para ela entender o que é o dinheiro, essa relação de perder ou ganhar, essa relação de consumo, né? Uma criança que ela se desenvolve no ambiente onde que essa relação de consumo ela é muito forte, se consome muito o tempo todo, naturalmente ela vai simbolizar felicidade, satisfação, gratificação a partir de consumo. Por isso essa ideia positiva de você ter relações com seus filhos com coisas que não necessariamente envolvam consumo, mas que envolvam experiências. Eu tava correndo no parque agora de manhã, tinha várias crianças lá na fonte se brincando lá com os cachorros. É uma experiência e tinha a família junto. Isso é uma relação de experiência, não é uma relação de consumo.
Agora, se todo final de semana o pai leva o filho no shopping e gasta no playground, e gasta no McDonald's, e gasta não sei na onde, e gasta não sei na onde, e gasta não sei na onde, a criança vai simbolizando, ela vai construindo uma relação de felicidade e satisfação baseada em consumo. Essa relação de consumo, naturalmente, depois na vida adulta, acaba se tornando uma problemática, uma neurose em relação a dinheiro. Por quê? Todo o dinheiro que você recebe vai ser investido em consumo, não necessariamente em experiência. Essa relação de consumo, investir em consumo, cria-se neuroses sobre felicidade barra consumo barra satisfação. Ou seja, eu posso desenvolver uma compulsão ao consumo. Essa compulsão ao consumo, se desequilibrada, ela pode de fato me trazer problemas financeiros, pode me trazer problemas emocionais depois. Aí entra nessa espiral que a gente não sabe mais onde cada coisa começou. Mas muitas vezes o começo disso é lá na infância, né? Essa criação muito baseada em consumo e pouco baseada em experiência, né? Então, o que você acha, Alan? Você vê muito isso? Cara, eu vejo muito e realmente, ainda mais hoje em dia, né, que os pais cada vez mais têm, assim, pelo menos é o que eu acompanho, tem passado menos tempo com os filhos, tanto pai quanto mãe, cada vez mais saindo, né, de casa para ter que trabalhar. E às vezes os pais acabam tentando compensar, né, isso realmente com presentes, então compensa essa ausência com recompensas materiais ali, né, financeiras. Daí realmente cria esse vínculo aí na cabeça da criança que tudo que Sabe o que eu penso? é de Sabe o que eu penso? valor tem relação financeira. Desculpa te cortar, veja se faz sentido isso. Por exemplo, assim, no consultório, a grande parte das pessoas que chegam lá tem problema com finanças, assim. Isso é de lei, assim, sei lá, 70%. Uhum. Muitas vezes, as demandas que chegam não são demandas relacionadas ao financeiro. Uhum. Aí, o que acontece? Tô ansioso, tô brigando com a minha esposa, tô brigando com a minha namorada, tenho problemas no trabalho, burnout, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando você começa a fazer diagnósticos, né, e você vai investigando ali, muitas vezes a pessoa não considera que o que está gerando todos aqueles problemas emocionais é o descontrole financeiro. Ela considera que ela precisa resolver isso para que ela fique bem, aí ela dê conta de resolver o problema financeiro. Uhum. Ela não entende o problema financeiro como um sintoma da questão emocional. Ela entende aquilo como ela entende como uma consequência, Uhum. né? Tipo assim, e muitas vezes a questão financeira ela é totalmente tirada de lá. Então o que Uhum. acontece? Tô com burnout, tô ansioso, tal, 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 tal. E você começa a investigar, e você vai investigando, investigando, você vai encontrando raízes, você vai encontrando, olha, talvez na sua infância seu pai era assim, sua mãe era assim, você fez tal coisa, tal, e aí a gente vai dando um ponto, chave, 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 e você vai lá e aí a pessoa vai equilibrando, e aquilo vai dando resposta, ela vai se encontrando, e ela vai equilibrando aquilo emocional, ela vai ficando bem. Mas como ela não, como o sintoma dela é o financeiro, e isso talvez é um pouco ignorado, ela recai. Ela recai muito rápido, ou então ela fica em oscilações. É 1 ou 2 semanas muito bem, assim, porque você basicamente está secando o gelo, e aí o Uhum. gelo fica seco, e aí ele para de escorrer. Só que como a questão dela é o problema financeiro e o descontrole financeiro, o gelo começa a escorrer de novo. E Uhum. aí quando você vai entrar nesse ponto, assim, olha, eu acho que a gente precisa pensar não na sua ansiedade, a gente precisa pensar não na sua questão com seu marido, não, a gente precisa pensar no que está gerando tudo isso. Uhum. E muitas vezes o que está gerando tudo isso é o processo financeiro, é o descontrole, gasta demais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, quando você vai entrar nesse assunto, existe muitas resistências. Porque Uhum. as pessoas até assumem que elas são ansiosas, que elas são depressivas, que elas têm transtorno alimentar, que elas são isso, que elas são aquilo, mas elas não conseguem assumir e trabalhar o ponto de que ela precisa se reeducar financeiramente. Uhum. Muitas vezes essa reeducação financeira é uma ofensa para a pessoa. Se Uhum. você chegar e falar para a pessoa assim, olha, esquece tudo isso daí, esquece, assim, esquece, porque assim, vamos na raiz, vamos onde o que está gerando tudo isso. Tô com problema com a minha esposa. Porra, claro, gasta tudo, gasta mal, não dá segurança para a esposa, porque se a mulher precisa sentir segura para ela se manter confiante na relação, para ela não ficar te sufocando.
É. né? Quando você vai trazer isso, a pessoa tem muita resistência de lidar com isso, assim, né? Porque você vai falar, pô, Hum. esquece tudo isso, deixa isso daí no stand-by, que isso aí vai se resolver à medida que isso aqui mudar. E É. mudar isso daqui, mudar essa mentalidade de consumo, essa mentalidade de gasto, então esse desequilíbrio financeiro, talvez seja uma das coisas mais difíceis que eu já encontrei no consultório. Porque, vou repetir, vou sendo prolixo aqui. A pessoa Hum. assume que ela é depressiva, ela assume que ela é ansiosa, ela assume que ela tem crise de existência, tudo isso, mas ela não assume que ela tem problema financeiro, ela tem problema com descontrole financeiro. É. É muito difícil você conseguir convencer uma pessoa que, assim, esquece tudo isso, procura um profissional, faça umas planilhas, se autorregule, que isso aqui tudo vai se resolver na medida que isso aqui vai funcionando, né? É. Infelizmente, assim, grande parte dos homens que eu atendo tem entre cerca de 40 e 45 anos, assim. Então, são Hum. pessoas que vêm de uma geração muito parecida com a minha, assim, que é o cara era provedor, todo esse processo, né? Hum. Então, o que acontece? O cara não conseguir sustentar a família, não conseguir fazer dinheiro, não conseguir trazer, acaba gerando um pouco, por uma questão de você ter condicionado muito a sua família nesse sistema de que você é o provedor e tudo mais, acaba gerando insegurança na relação. E Hum. essa insegurança que é gerada na relação acaba pressionando a pessoa, porque ela começa a se sentir fracassada, impotente e tudo mais, e a mulher também começa a cobrar. Como diz o Winnicott, a questão social, muitas vezes, é um grito de resistência baseando-se no que foi prometido, do que foi prometido para o indivíduo. Se você prometeu para sua esposa que você ia ser provedor, tudo mais, tudo mais, tudo mais, e você não está conseguindo arcar com isso, naturalmente ela vai começar a te cobrar e vai ter pressões na relação. E isso pode Sim. gerar ansiedade em você e etc, né? Então Hum. tem todo esse processo que às vezes a pessoa quer tratar muito, mas o negócio está aqui. E É. aí você tentar ajudar a pessoa com isso é muito difícil. É uma dificuldade, assim, é uma dificuldade gigantesca que eu tenho no consultório de falar sobre dinheiro com as pessoas. Hum. Principalmente de falar sobre o fracasso, principalmente com homens entre 40 e 50 anos. Não É. sei se você. Não sei se eu falei demais também, mas acho que você conseguiu entender o Não, raciocínio, né? acho que você tocou num ponto que é uma das minhas também principais dificuldades na minha Uhum. atuação, porque, que nem você comentou, a gente conseguiu normalizar como sociedade que, assim, se você tem algum problema com ansiedade, você vai e procura um psicólogo. Você tem problemas relacionados à psicologia, você procura um especialista. Agora, na área de finanças, a gente não normalizou isso, não colocou, pô, se eu não estou conseguindo organizar as minhas finanças, se eu estou com problema com finanças, eu não vou procurar um especialista, entendeu? A gente não tem muito como posso dizer assim em português, eu pensei muito em playbook, mas assim, um atalho, Essa assim, cultura, né? é uma cultura, exatamente, uma cultura de, pô, eu tenho problema com finanças, eu vou pedir ajuda de um especialista, ou vou me informar mais sobre. As pessoas tentam meio que, assim, tirar da sabedoria popular delas, aquilo que elas sabem, para tentar resolver os problemas, e normalmente não dá certo, né? Então, eu acho que você tocou num Porque você. ponto nevrálgico aí, que Então. é realmente as pessoas não terem essa humildade e conhecimento de, às vezes, se tiverem problema na área financeira, de procurar um especialista. Eu consigo elucidar e trazer assim, por exemplo, olha, assim, né, vamos pensar. Você está depressivo, né? Você está depressivo, tá com anedonia, né? Que é essa incapacidade de sentir prazer, perdeu a capacidade de sentir prazer pela vida, quer ficar só dentro de casa, não quer sair, tá antissocial, tal, não consegue se relacionar com as pessoas, etc. Isso você faz aquele processo de estabilizar para depois procurar onde está o problema. Aí você fala assim, ó, vamos fazer um trabalho para você ficar bem, para você estabilizar. Você estabiliza a pessoa, ela fica bem. Aí quando você vai tocar no assunto, olha, infelizmente eu preciso te contar que o que gerou tudo isso em você foi sua indisciplina e essa sua relação com o consumo excessivo. Então, assim, e aí a gente estabilizou isso aqui, porque, ó, ansiedade, depressão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você estabilizou, ponto, fechou. E aí você vai procurar o que está gerando tudo isso. A hora que você vai estabilizar isso aqui, que é tipo assim, olha, você vai ter que economizar. Você vai ter que economizar porque esse seu padrão aí tá te prejudicando, tá te tirando ansiedade. Todas as vezes que você, por exemplo, faz o que a sua esposa quer e aí você ultrapassa o valor de consumo, você vai ter que falar não para ela sobre dinheiro, vai ter que pegar o cartão, tal, tal, tal. Isso aqui é extremamente ofensivo. As pessoas, É. eu já tive casos assim que a pessoa saiu da terapia por isso.
Ela falou assim, Anderson, você tem razão, não estou preparado para falar sobre isso agora, não vou conseguir lidar com isso, eu não quero mais, eu vou parar. Quando eu achar que eu consigo falar sobre isso, eu vou. A pessoa não consegue falar sobre isso. Você estabiliza a depressão, você estabiliza a transtorno alimentar, você estabiliza a crise de existência, etc, etc. Aí a pessoa fica bem. Aí você fala assim, ó, agora a gente precisa curar isso aqui para que isso aqui não retorne mais. Porque senão a gente vai ficar nesse processo de ficar estancando o sangue, mas não cura a causa. Aí a hora que você vai falar aqui, olha, jovem, a gente precisa pensar sobre agora a sua vida financeira, né? Porque, meu, aí a pessoa não aguenta. Não aguenta falar sobre isso, Ô, principalmente Anderson, esse recorte de homens, né? você não acha mais interessante, Anderson e principalmente Aleph? Eu estou falando por mim. E, gente, vamos lá. Eu vou fazer uma pausa aqui no nosso assunto para falar com os nossos ouvintes, que está aqui no podcast até agora. A gente não tem um roteiro pré-estabelecido, a gente tem alguns tópicos que a gente gostaria de falar, então a conversa vai fluindo, né? Aqui é um bate-papo com todo mundo e tal. Eu confesso para você, Alisson, que essa palavra economizar chegou a arrepiar pelo que nem existe. Chegou a economizar para mim é um negócio que já me dá sabe, uma palpitação e tal. Não seria mais fácil e melhor a gente falar em planejamento, Arif? Eu acho que é a grande questão. Porque, às vezes, eu já me peguei, assim, quando eu vejo essas parcelas enormes, eu falo assim, meu Deus, eu preciso economizar. Primeira coisa. Aí, o que que eu faço? Paro de comprar tudo. Eu paro de... às vezes, eu preciso de alguma coisa, preciso, sei lá, trocar o pneu do carro. Ou preciso fazer uma revisão no carro. Não, não vou fazer agora não, porque eu estou cheia de prestações e tal, não sei o quê. Mas o fato era que se eu colocasse aquilo numa planilha, planejasse, entendesse quais prestações estavam por acabar, porque eu falo assim, um montante para o mês que vem, 1.500, mas algumas vão acabar o mês que vem, são as últimas, né? Para o outro mês já vai ter, sei lá, R$ 400 a menos de prestação, e daí vai. Se eu colocasse tudo isso, já aconteceu comigo, tá? De eu colocar tudo isso numa planilha e falar assim, olha, mas minha situação não está tão ruim. É só uma sensação que me deu, sabe? E outras vezes não, gente. Outras vezes eu olhei e falei assim, fudeu, não sei o que aconteceu, eu não tenho dinheiro para receber, não tenho como pagar. Mas eu acredito que se eu tivesse feito um planejamento mês a mês, né, com provisões do que eu teria a receber, prazos e tudo, isso melhoraria tanto a minha questão de ansiedade, minha questão de saúde mental, quanto a minha questão de saúde financeira. Você acha, Aleph, que o primeiro passo para a gente organizar essa vida financeira é o planejamento ou estou errada? A gente tem que Não, começar por outro ponto. não, acho que você matou a pau aí, Lu. Acho que é realmente, acho que essa organização e entender quanto que vai entrar, quanto que vai sair, e mês a mês, porque realmente, às vezes tem algum mês ali, que nem se comentou da revisão do carro. Às vezes tem um mês ali que revisão do carro a gente tem que fazer. Não tem, se quiser ter carro, tem que fazer, não tem para onde fugir. Então, aquele mês vai ter um gasto a mais, mas os próximos não vai ter. Então, às vezes, se você não tem isso planilhado, você fala, nossa, tem a revisão do carro ali, vou gastar R$ 1.000 mês que vem. Então, esse mês, às vezes, eu vou ficar no vermelho, ou vou ficar no 0 a 0. Mas no mês que vem eu já vou conseguir poupar mais. Então, acho que esse planejamento realmente, acho que é o principal. E outro ponto também que eu gosto de falar, eu faço para mim, o que eu recomendo também sempre para os meus clientes, é de você tratar a parte dos investimentos como uma parcela de uma conta que você tem que pagar. Tanto que no meu caso, a primeira conta que eu pago ali no mês é o que eu vou investir. É a parcela que eu invisto ali, 10, 20% ali da minha renda, é a primeira conta que eu pago. Eu já pego e coloco ali nos Essa investimentos. era uma dúvida minha. Se eu coloco na minha planilha o investimento como saída, Na minha, eu coloco como saída e daí eu tenho uma planilha para controlar os meus investimentos em si. separada só para os investimentos. Exato, porque assim, a minha planilha de gastos, eu gosto muito de trabalhar com um sistema que a gente fala, que é o PIF, que é o presente, imprevistos e futuro. Então, as finanças, suas finanças, e essa é a metodologia que eu gosto de usar. O que você ganha, você tem que dividir entre essas três caixinhas, que é o presente, imprevistos e futuro. Eu gosto de separar de 5 a 10% para imprevistos, daí pode ser um seguro de vida, enfim, outros tipos de seguros, que é para caso ocorram imprevistos, você está protegido,
E daí a parte de investimentos entra na caixinha do futuro, que é de 10 a 20%. Então eu tenho que Mas aí ter. a gente já está com 40, com a... Não, Ai, não sei fazer conta mesmo. no máximo ali uns 30%. E daí você vai gastar 30%. 70% com o presente. Lógico, esse é o caso ideal, né? Assim, e às vezes você tá no vermelho, você não vai conseguir fazer isso de primeira, do dia para a noite. Mas o ideal é você fazer o planejamento para aos poucos e se enquadrando nessa realidade, entendeu? Ô, Aleph, qual que é a diferença de economizar e planejar? Porque eu acho que a gente não é a mesma coisa, é? Não, porque economizar, você pode falar, esse mês, sei lá, todo dia eu tomo um café na padaria. Eu vou tomar só dia sim, dia não. Isso é uma economia, em tese. Você está economizando do seu padrão atual. Mas não é um planejamento que você fala, não, vou economizar isso aqui para gastar com outra É, coisa. porque Ou, talvez, entendeu? porque talvez não. É, porque na ideia, desculpa te cortar de novo, acho que eu te cortando muito, né? Na ideia de. Porque são dúvidas assim que as pessoas trazem e são coisas que eu fico pensando depois, né? Por É, exemplo, na ideia do planejar diz respeito a futuro, não é sim, isso? A sim, ideia, a ideia de planejamento diz respeito ao que eu vou fazer amanhã, é o que é, vem depois, né? Só que o que é, vem depois diz respeito ao com que eu faço agora. sim, Até porque o amanhã é uma sequência de agora. sim, Se eu vou Eita, planejar, se eu vou planejar, eu preciso ter. Para eu ter, eu preciso economizar. Porque economizar é fechar o ralo para que eu possa, de alguma forma, ter para onde distribuir aquilo. é, Né? Então, assim, a economia diz respeito, na metáfora da pia, né? Que é a metáfora muito usada no meio das finanças, né? Você precisa abrir a torneira e fechar o ralo, é, né? Então, assim, precisa fechar o ralo, mas você tem a garantia de que você consegue. Fechar o ralo é garantia de que você consome, que você consegue represar, ou seja, acumular. Abrir a sim, torneira é a certeza de que aquilo continua, que, o ralo, você está represando e que essa represa está subindo, é, né? E aí, a sim, partir a partir do quanto a torneira abre, do quanto o ralo fecha e quanto essa represa sobe, diz respeito ao que eu vou fazer com aquilo. sim. Ou não, eu estou ô falando besteira. Anderson, Ah, você quer deixar a gente maluco, né? Para não me dar alta nunca e para o Aleph já ir para o consultório depois do podcast, né? É isso? Olha só. Ô, Aleph, eu entendi o que o Anderson falou, mas eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente. Ele É, falou que planejar é o futuro. Vamos, aqui vai ser o melhor de três, hein, gente? O é, Anderson é, falou, agora eu vou falar e depois o Aleph vai colocar a posição dele. Ele fala que planejar é o futuro. Mas não, para mim, não tem como você planejar o futuro sem ter, no mínimo, um panorama do presente. hum, Então, assim, esses ralos que ele fala que a gente tem que fechar, não sei o quê, a gente, na verdade, se a gente não tiver um panorama do presente, a gente nem está sabendo se tem ralo mesmo. Ou se é, é só uma impressão nossa de que a gente, às vezes, vai precisar ajustar alguma coisa para que esse sim. plano para o futuro, que aí eu acho que entra essa planilha que você falou, né, que tem o presente, os imprevistos Imprevistos e e o futuro. É isso, não é? isso. Então, e eu acho que uma coisa não existe sem a outra, É, porque você não tem como planejar o futuro sem ter um panorama do seu presente e igualmente, sem, de repente, até dar uma olhadinha para o passado, para ver o que eu fiz ali, sabe? sim. Para ver se, de repente, eu volto para aquilo que eu fiz, ou então vejo aquilo de uma forma diferente. É, Essa questão do economizar sem um planejamento, fechar house sem planejamento, na é, minha visão, é quase que você enxugar gelo. Porque uhum, você vai economizar amanhã o cafezinho, se você não tiver um plano para o que você vai fazer para aquele dinheiro que você economizou do cafezinho que você não tomou, ele vai para outro ralo. é, Se você não tiver um plano concreto para as economias que você está disposto a fazer. Então, por exemplo, eu já tive uma dificuldade financeira na minha vida e alguém falou assim: ah, Lu, mas também, né? Faxineira toda semana. Aí eu falei: ah, vai merda, não sei limpar banheiro, pô, desculpa aí, sabe? Eu sei cozinhar, mas não sei limpar banheiro. Então, assim, eu não faço a unha, Alice. Tem uma amiga minha, e assim, não é uma questão só de economia, mas são prioridades. Acho que tem prioridade, é muito fácil você falar da vida do outro, né? Ah, para que um carrão desse? Porra, vai ver quantas vezes eu já empurrei carro velho na rua. Então, assim, desculpa, são prioridades.
mas acho até que eu sim. fugi um pouco para dar um desabafo aqui. Ah, Você acha isso, Alisson? Fala aí entre a relação entre economia e planejamento, sobre hum, o que o Anderson falou, sobre um pouquinho do hum. que eu falei, o que Acho, que você acha de acho, tudo isso? acho que você tocou num ponto central, né? Porque todo planejamento ele tem que ser exequível, né? Não adianta a gente fazer um planejamento mirabolante e falar, não, eu não economizo nada hoje, mês que vem eu já quero economizar 50% do que eu ganho. Não vai acontecer. Então tem que ser exequível. E nisso que entra o planejamento, porque você tocou num ponto aí. Se eu quero fazer ajustes na minha rotina para eu gastar menos, se eu não tiver uma visão de onde eu vou chegar e para que eu estou fazendo isso, é praticamente impossível de você fazer, porque você não está enxergando a recompensa que você vai ter no futuro. Se você vê na recompensa no futuro, já é difícil você abrir mão de uma recompensa agora, que esse é um dos grandes pontos aí da natureza humana, da gente conseguir recusar a recompensa no presente para ter a recompensa futura, que está relacionada à disciplina. Se você não tiver uma visão de qual vai ser a recompensa futura, do porquê você está fazendo aquilo, é praticamente impossível você conseguir fazer. Então, o planejamento, para mim, é importante. É lógico, só que o ponto do Anderson também é muito válido, porque se você não tiver as atitudes no presente, você não vai conseguir chegar no planejamento também. Então, acho que os dois pontos são muito válidos. Só que o planejamento ele é essencial para te ajudar a conseguir executar as atitudes no agora, para você ver qual que é a recompensa futura. E essa recompensa é aquilo, né? Ou você está numa situação, como eu falei, dá aquela planilhada assim no que Uhum, você tem no presente, e se o que que você tem no presente são dívidas, por exemplo, como você mencionou, dívidas de uhum, cartão de crédito que você não está conseguindo pagar, ou dívidas do rotativo que você não está conseguindo pagar, aquele carnezinho e tal, eu acho que é importante planilhar isso, e aí sim, talvez entre a economia para equacionar essas dívidas num planejamento exequível também, porque uhum, foi o que você falou, a pessoa não vai deixar de comer, às vezes ela já chegou exato. naquele nível de endividamento, e Uhum. aí essa pessoa que está nesse nível, ela tem como, Aleph, sair disso, tem como planejar, é, ou já era para ela, tipo assim, Não, vou aproveitar que no Brasil dívida não dá cadeia e vou vender minha arte na praia. não, acho que todo caso tem solução. Alguns são mais complicados que outros, né? Às vezes a alternativa pode ser essa mesmo, que assim, não tem o que fazer, no curto prazo não tem como pagar, assim, vai de caso a caso, né? Mas eu acho que tudo se dá jeito. Eu acho que aquele ditado popular, né? A gente só não dá jeito na morte, no resto dá para dar alguma solução. Então, mas tem casos e casos, né? A gente tem que estudar caso a caso. Dá para eu falar aqui uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo, porque finanças é muito pessoal, é muito também das prioridades, que você comentou, de cada um. Então, mas eu acho que todo caso tem alguma solução. A questão é que às vezes a gente parte do ponto que as pessoas querem progredir financeiramente, né? Nem sei Sim. se todo mundo quer fazer isso, né? Às vezes a pessoa tá feliz em ser funcionário público, ganhar aquele dinheirinho do mês ali, não sei, e só quer fazer manutenção disso, né? Não quer evoluir nisso. E tá É. tudo certo também, né? Então, tudo diz respeito ao que você quer para sua vida, assim, né? Tudo diz respeito ao que você quer, ao que você acredita, não sei. Agora, se a gente estiver falando de alguma questão de saúde física, Hum, saúde mental relacionada às finanças, aí a gente está falando de outro ponto, né? Agora, hum, se a gente estiver a partir do ponto que você quer ficar mais rico, você quer ter uma vida melhor, tal, sei lá, o meu avô faleceu acho que em 2019, 20, não sei. Ele trabalhou 40 anos na mesma empresa, cara, fazendo a mesma coisa, e o único aumento de salário que ele teve foi os decide da vida. Ele nunca fez outra coisa. E se é, falar para ele se ele queria sair dali, não, ele tinha uma casinha, né? E para é, ele aquilo era felicidade, assim, né? Então tudo diz muito respeito também tudo diz respeito ao que você quer para sua vida, assim, né? sim. Qual é o desejo da sua vida, assim, né? O que você quer Sim, fazer? com certeza. É que nem eu comentei, acho que Uhum. por isso que a gente não pode fazer um plano e um planejamento assim de padrão para todo mundo. Porque tem pessoas que realmente, às vezes elas chegaram ali num padrão de vida que elas estão felizes com aquilo e tudo bem. Só que eu tenho uma mentalidade que, muito por conta disso, de a gente se preparar também para imprevistos
e para o futuro. Então, se você não economizar pelo menos uma parte ali da sua renda mensal, beleza, você pode passar ali a vida toda trabalhando ali, por exemplo, como o Anderson comentou, num cargo público, depois se aposentar e com aquele dinheiro você conseguir viver, beleza. Mas caso alguma coisa dê errado no meio do caminho, pode ser que às vezes se você não economizou, você está mais exposto a ter algum problema financeiro, mesmo assim, tendo a maioria da sua vida ali numa tranquilidade, só que chega ali no momento do imprevisto e você tá exposto. Então, eu gosto de trabalhar assim porque você se prepara mais para imprevistos. Lógico, pode ser que você passe a vida toda sem nenhum problema, beleza. Mas eu gosto de estar mais preparado. É, sabe que assim, né? Graças à internet, agora eu tenho a oportunidade assim de conversar com pessoas do Brasil e algumas situações até do mundo, assim, né? Não. E essa questão com o dinheiro, com as finanças, às vezes é uma questão de grupo, né? Grupos específicos, pirâmides sociais, tudo, mas também é uma questão, às vezes, regional. Se as pessoas estão escutando a gente, pode pensar assim, porra, mas eu não quero ficar milionário, não quero morar numa mansão, eu quero só pegar os meus 5 mil, 3 mil, 4 mil, meus 1.800 reais, que é a média de ganho do brasileiro, e organizar isso, distribuir isso de uma forma saudável. Não vou fazer dívida, mas eu quero viver assim, né? Gente, Porque olha só. Como eu quero ficar rica, eu vou deixar o meu Pix aqui na descrição do vídeo. Se você é essa pessoa que não quer ficar rica, e por acaso, assim, né, ganhou um dinheiro a mais, e que acho que não. Pode botar na minha conta, estou feliz e tal. Gente, brincadeiras à parte, tá? A gente já está se encaminhando para uma hora de podcast. Eu entendo que, independentemente da, da ambição da pessoa, como o Anderson falou do avô dele e tal, e de pessoas que estão satisfeitas com o emprego e tudo, eu acho que o Aleph tem super razão, porque o planejamento, ele é para todos, né, Aleph? Sim. Não adianta você dizer que você tem um emprego fixo e estável, então que você nunca vai ser mandado embora, e que tudo bem, não preciso planejar. Eu vejo quanto eu ganhei, gasto e acabou. Aí vem aquela cota extra do condomínio, você faz o quê? Né? Uhum. É. Vem uma pneu, rasgou o pneu do carro, o pneu Uhum. novo. Você foi lá, rasgou o pneu do carro. Você faz o quê? Uhum. Bateu o carro, você tem que pagar a franquia do seguro. Você faz, tira da onde? Sabe? A partir daí que você vai economizar do seu salário para pagar as prestações futuras. Então, eu acho assim, independentemente se a pessoa vive do auxílio do governo ou se a pessoa vive de investimentos, essa planilha é importante, não é? Aí, o que por que eu estou você não desse dizendo umas dicas é, práticas para gente de planilhas, ferramentas, se é um caderninho, o que eu faço? Tem um aplicativo que você indique? Fala aí. Eu sou mais, assim, comparado com a nova geração aí, eu tenho 29 anos ainda, mas às vezes tem gente que nem sabe mexer no Excel, né? O pessoal mais novo, assim. Mas eu gosto bastante do Excel, então eu lanço ali as minhas contas, os meus cartões no Excel. Então não tenho nenhum aplicativo específico para indicar, mas hoje a gente tem o ChatGPT ali que ele já cria planilhas para você, né? Então às vezes você pode jogar ali no prompt os seus gastos ali mensais e ele já monta a planilha para você. Então eu gosto muito de planilha. Eu uso o Excel também. E Hum, agora me surgiu uma questão aqui que não está no nosso roteiro, eu vou pegar todo hum, mundo de surpresa. é, É, e aquela pessoa que tem ali o seu emprego, né, seu dia a dia, mas hum, também empreende. E mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, e isso tem alguma chance de dar certo? Vai misturar o dinheiro da empresa, entrou ali um trabalhinho que fez extra, hum. já gasta com a compra do mercado. Como Ah, é que faz? chance de dar certo tem, mas agora se é alta ou pequena, eu acho pequena. Porque, assim, empreender no Brasil em geral já é muito difícil, né? A chance de empreender por si só já é muito difícil. Então, se você misturar as despesas suas pessoais quando o negócio e vice-versa, você não vai ter muita noção ali da sua rentabilidade. O negócio, se o negócio está dando muito gasto, ou se você está gastando muito e às vezes acha que o seu negócio não está rentável, então a gente cai de novo na questão do planejamento e de entender o que está dando certo ou não. Se você não dividir
as despesas aí de cada uma das entidades, vamos dizer assim, né, da sua PF, PJ, você não vai entender realmente quanto que está te dando de lucro dessa atividade, e para você ter sucesso é muito mais difícil, assim, operando meio no escuro, né? Aham. E outra coisa, a gente estava falando de economia, de planejamento e tal. Existe alguma diferença entre guardar dinheiro e investir dinheiro? Guardar, assim, que nem o seu caso, você colocou a poupança é um tipo de investimento, mas assim, hoje é uma das piores maneiras que a gente tem de Melhor aplicar em botar renda no fixa. bolsão? É uma das piores, porque assim, você vai ter uma rentabilidade às vezes 50% menor do que outras opções até mais seguras ali dentro da renda fixa. Então, você guardar é o fato assim, você pode economizar no mês e deixar na conta corrente. E esse é o processo de guardar. Agora, investir é você aplicar esse dinheiro de forma que ele renda valores para você no futuro. Então, são coisas diferentes. Só que para você investir, primeiro você precisa guardar. Tá, e quem quer começar agora? Eu nunca investi, estou aqui com, sei lá, R$ 2.000. Eu Ah, posso começar a investir com R$ 2.000, com 1.000? Como é que é isso? pode, pode. Tem Para a algum... pessoa sim, para o pessoal que está começando, às vezes teve um primeiro dinheiro aí, a gente começa com a reserva de emergência, que a gente fala, que é você guardar de 3 a 12 vezes o que você gasta por mês, para você ter realmente essa tranquilidade de, pô, aconteceu, sei lá, fui mandado embora, ou tive, sei lá, sou autônomo, me machuquei aqui, vou ficar um tempo Uhum. sem trabalhar. O ideal Tem nesse uma caso é Covid, você. né? O Covid veio aí e quebrou muita Exato. gente, né? Então, nesses casos é interessante você ter de 3 a 12. Eu gosto de trabalhar com 6 meses ali de despesas guardadas ali em renda fixa, de preferência liquidez diária, ou no máximo aí D5, dependendo aí, faz uma parte em liquidez diária, uma parte em D5, outra parte em D30, que a gente consegue ter uma rentabilidade bem bacana, mas enfim, o para início assim é você colocar em renda fixa, sem pensar em ações, em criptomoedas, em nada, enfim, é ter essa essa segurança de que caso aconteça alguma coisa, você tem ali uns meses de despesas mensais já assegurados. Então, para Então, eu começar, posso começar o meu planejamento de investimentos com foco em investir e ter investido 6 vezes, né, aproximadamente é, 6 vezes, o meu gasto mensal. Então, por exemplo, se eu exato. gasto R$ 5.000 por mês com os meus gastos, aí esses gastos mensais você fala os fixos ou tem aí também os variáveis? Digo assim, né? A gente tem aqui aluguel, É, IPTU, essas coisas são os fixos, sim. né? E É, os variáveis seriam o quê? eu gosto de Diversão, comida? Isso, eu gosto de considerar, lógico, os fixos, e daí, lógico, esses variáveis a gente não tem muito como prever a priori, mas a gente consegue ter uma média, normalmente. Uhum, Então, eu gosto de considerar os fixos e ter uma média ali dos variáveis, porque assim, no final das contas, caso você precise usar essa reserva, você vai ter que pagar o fixo e o variável. Então, você tem que considerar aí o fixo e uma média dos variáveis para você estar realmente coberto aí com a sua uhum. reserva de emergência. Então, se meus gastos são 5.000, eu tenho que ter um foco de começar. Claro que eu não vou tirar 30 do bolso agora, que nem tem, né? É, Mas, assim, o foco é ir investindo até chegar nesses. Essa conta tá certa, gente? Pelo amor. é 30, isso, é 30 isso mesmo. mil, É 30 né? mil. Aí cheguei nos 30, aquilo deixa ali, naquele Isso, investimento. E aí, exato. depois disso, se eu quiser continuar economizando, É, ou investindo, né? isso. Eu vou colocando em outros fundos, aí dá para dar uma brincadinha, assim, uma brincadeira Sim. com umas coisas É, mais arrojadas. daí a gente pode começar a diversificar tem a parte de diversificação internacional, também que é muito importante, que às vezes o pessoal esquece muito, mas é importante, porque muitos dos nossos gastos, a gente não sabe, mas estão atrelados ao dólar. Então, se o dólar sobe, gasolina fica mais cara, muitos produtos, café, por exemplo, produtos assim, agrícolas acabam ficando mais caros, então tem essa proteção também internacional e também para diluir um pouco do risco país aqui, né, que a economia brasileira, infelizmente, ainda é muito volátil e a gente tem muita insegurança jurídica, enfim, é importante a gente ter essa diversificação para também não estar tão exposto ao risco país. Tem também a parte de daí, imóveis, que a gente pode investir em fundos imobiliários, criptoativos hoje é uma classe que está crescendo muito, hoje é o que tem trazido aí mais rentabilidade para a carteira dos meus clientes,
por exemplo. Então, tem a parte também de ações aqui locais, né, do Brasil. Então, a gente pode, daí, normalmente, com os meus clientes, quando a gente já forma essa reserva de emergência, daí a gente começa a ir para essas outras diversificações. Aí depende muito do perfil de cada cliente, né? Porque daí tem a pessoa que já está ali mais próxima da aposentadoria, que ela quer ter mais renda ali dos investimentos, quer que os investimentos gerem ali um fluxo de liquidez todo mês. Daí a gente vai usar mais renda fixa e fundos imobiliários, que dão essa rentabilidade mensal. Daí tem pessoal que está mais no começo da carreira, que pode investir com mais risco e não precisa dessa liquidez agora. Daí a gente vai para ativos mais arriscados. Então vai tudo também da propensão a risco e da situação ali de vida de cada pessoa também. Oi? Olha, que jogar no Tigrinho não é investimento, não. Não, não é. Jogar no Nem, Tigrinho. Você tem nem que na colocar, loteria. você tem como colocar como gastos de diversão ali na sua planilha mensal. Jogar no Tigrinho na loteria não é gasto, não é investimento, não. Não, é tudo gasto Ué, com e qual diversão que e é a diferença? Qual Diversão. que é a diferença qual que é a diferença do Tigrinho para renda variável? Não, são coisas completamente diferentes. Que a renda, que a renda Não, variável, renda variável não, desculpa, que é investimento de risco, como chama? a renda Ações. variável é ações, ações é renda Isso, variável. isso, isso, isso. Isso. E o que acontece? E só para exemplificar aqui, que acho que às vezes não está claro para as pessoas. Renda fixa Uhum. são investimentos que a gente sabe que a gente já tem uma rentabilidade ali garantida, ou pelo menos que a gente tem um indexador ali. Então, por exemplo, Aqueles que falam 100% do CDI, né? 100, isso, 101% do CDI. exato. Então, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, CRI, CRA, toda essa sopa de letrinhas são todas tipos de renda fixas. E daí vai depender de quem está emitindo essa dívida, para que esse papel, mas são todos tipos de renda fixa. Então, eu sei que até o vencimento eu vou ter uma rentabilidade ali, IPCA, por exemplo, inflação, mais um tanto ao ano. Ou se for um pós-fixado, eu vou receber um percentual do CDI. Se for um pré, eu vou receber, por exemplo, 15% ao ano. Então, esses papéis eu tenho uma rentabilidade já garantida. A renda variável, eu não sei quanto eu vou ganhar. Então, daí são, por exemplo, as ações. Então, eu vou comprar, por exemplo, uma ação da Vale. Eu estou comprando uma parte ali do capital social da Vale, e daí eu tenho direito tanto à valorização ali desse papel, quanto também aos dividendos. Só que eu não sei quanto isso vai ser, por isso que chama de renda variável. Então é importante acho, trazer esses conceitos que, às vezes, principalmente para eu que trabalho no mercado, a gente acha que é coisa básica, mas acho que é importante a gente conceituar para os nossos ouvintes. Só para fechar essa questão do Tigrinho que o Anderson falou, eu acredito que, primeiro, que é um jogo, né? Segundo, que a grande questão, para mim, a maior diferença entre você jogar um jogo desse e você investir em ações, você pode perder tudo investindo em ações também. Eu tenho uma prima que investiu cento e tantos mil reais, todo o dinheiro que ela tinha também, né? Botou tudo num saco só, naquelas ações do Eike Batista, tá lembrado? Aquelas Sei. coisas. Perdeu tudo, Grupo ok. X. Agora, também não se endividou mais, né? Agora, o Tigrinho, a grande questão é que ele não é regulamentado, né? Não É, tem aí as é, ações, não tem o regulamento lá da Bolsa de Valores, né? CVM, isso. Eu acabei entrando aqui na definição e esqueci de responder o ponto do Anderson aí, porque realmente, renda variável, você pode perder tudo? Pode. É investimento de risco. Mas você tem, um investimento por exemplo, no caso de ações, numa empresa, então você tem a empresa ali por trás, é algo, como você comentou, regulado, então, e normalmente, né, você tem uma tese ali para investir naquela empresa. Então, por exemplo, comprar uma ação da Vale, uma das principais empresas do país, uma das principais mineradoras do mundo. Então, é algo muito assim mais regulado, tem um racional por trás. Agora, o Tigrinho falando do Tigrinho aqui especificamente, né, antes desses esquemas de aposta em geral, é algo que já é programado para você perder. Porque assim, a banca sempre vai ganhar. Então você pode, numa sorte, ganhar uma ou duas vezes, mas no longo prazo, se você sempre jogar, você vai sempre perder. Então, são É coisas quase que, uma por mais que a renda rentabilidade fixa. seja É quase variáveis, são perda coisas fixa, né? diferentes. É o perda fixa. É o Ó, perda Arif, fixa. eu não vou poder deixar de perguntar, apesar da gente estar aqui num campo bem sensível.
e a única É, pessoa desse podcast que pode ser cancelada é o Anderson e não eu, eu quero falar com você o seguinte: você falou aqui do Risco Brasil, dos investimentos em dólar, do agro, né? Que é tudo é, indexado em dólar e tudo. Mas a gente está passando por um momento bem específico que eu nunca vi, eu tenho 46 anos, nunca nem ouvi histórias parecidas com o é, governo dos Estados Unidos, com essa questão do tarifaço, com as questões da lei Magnitsky, como é que chama? Magnitsky? Magnitsky. Eu acredito que ela não vai me atingir, tá? É, Mas, assim, os Estados Unidos acabou se tornando um país também pouco seguro para investimento, de forma de que, neste momento atual, da política atual, sem entrar nas questões partidárias, sem entrar é, nessas questões mais sensíveis, mas, assim, olhando como economista, num é. panorama geral, você olha os Estados Unidos hoje como um campo seguro para investimento? Olha, Lu, realmente, acho que no cenário atual, por conta dessa política comercial dos Estados Unidos, e também tem alguns pontos que acho que nem está sendo tão Uhum. comentado fora da bolha dos investimentos, mas que é um ponto também importante, que o Trump tem atacado muito o Banco Central americano, né, o Fed, então isso reduz um pouco realmente assim, da segurança jurídica que a gente tem ali de investir nos Estados Unidos, mas ainda assim é a principal economia do mundo, tem as principais bolsas estão lá. Hoje, as ações, querendo ou não, as empresas que mais crescem ainda estão nos Estados Unidos. É uma economia muito, né, resiliente, tem acesso a dois oceanos, enfim, tem produção agrícola forte, tem produção energética forte. Então, mas assim, lógico, às vezes a gente olha para as manchetes, realmente, assim, parece que a gente está perdendo também muito a segurança nos Estados Unidos. Mas ainda assim, olhando para os concorrentes, né, é ainda a economia mais segura assim de se investir, mesmo com tudo isso É. que tem acontecido. Você acha que ele vai ter que se esforçar mais para destruir esse país, né? É. Ixi, entrei onde não tinha que entrar. Mas, Não, e assim, enfim, e assim é. tem todo esse ponto, mas também tem uma agenda, falando um pouco mais do governo Trump, de fortalecer as empresas, né? Então, de reduzir impostos, enfim, isso cria também um pouco de segurança com relação à política fiscal, mas tem outro lado também que o Trump é muito pró-business, então acho que, e também muito pró-cripto, que eu acho que é uma das Hum. principais classes de ativo que tem crescido no mundo. Então, se por um lado ele acaba trazendo coisas que reduzem um pouco a segurança jurídica ali dos Estados Unidos, por outro lado tem fortalecido a economia também. Então, acho que no geral as coisas vão meio que se equalizando. Então, continua sendo um campo bom para investimento, cripto principalmente, né? Falando já de investimento de risco. É, É, eu tenho um amigo que investe pouquinho, assim, mas botou R$ 100 lá no cripto. Quando viu, tinha é. 600. Então, Então, pode parecer neste momento, para essa renda mais variável, assim, para essa coisa mais eu, arriscada, a cripto hoje você acha que é um dos melhores investimentos? assim, ó, eu até fiz um post no meu LinkedIn, acho que na semana retrasada, falando um pouco disso, de qual que é o percentual que a gente tem que ter em cripto nas carteiras. De novo, vai muito de perfil a perfil. Eu não acho que não dá para colocar 100%, porque ainda é muito arriscado. Mesmo o Bitcoin ainda tem muita variação, mas a minha visão pessoal é que principalmente o Bitcoin, ele vai ser uma alternativa ao ouro. Então ele vai também pegar um pouco desse papel do dólar, de ser um ativo aí de reserva nas carteiras, muito por conta dele ter uma oferta limitada. Então, na hora que chegar em 21 milhões de Bitcoin, não vai ter mais impressão de Bitcoin. Só que os bancos centrais vão continuar imprimindo moeda. Então, assim, é praticamente certo que no longo prazo o Bitcoin sempre vai se valorizar versus o dólar, versus o real. Então, eu acho que ele é esse novo, uma alternativa aí ao ouro como uma reserva de valor. Então, daí, eu acho que para os perfis mais arriscados, o que eu tenho trabalhado com os meus clientes hoje, é no máximo uns 10% de exposição, o que eu indico para os meus clientes. Tem alguns, às vezes, que até são mais arriscados e colocam até mais do que eu indico, mas assim, daí vai de cada um, mas é o que eu gosto de indicar, assim, no máximo uns 10%. Eu falei para você numa live que você fez com o Anderson que Ah, eu não tenho, né? Eu falei, botei na poupança e tudo, aquele meu dinheiro, mas assim, eu falei, agora eu vou arriscar. Aí no que eu fui arriscar, eu vi 5 mil se transformando em dois, né? Que ah, foram as ações da Eletrobras.
Ah, Agora ela já do FGTS, né? sim, sim. Agora ela já está dando um retorninho, né? Eu tenho recebido aquela cartinha, se é que eu estou lendo direito, eu acho que tem É, uns números ali maiores. Então, também o segredo desses investimentos é deixar ali, né? É não sim. tirar enquanto está na baixa, sei lá, se fala É, assim. com ações, eu gosto também de trabalhar com mais análise fundamentalista, né? Que você olhar ali para as ações, para os fundamentos da empresa e entender, pô, primeiro, ela vai continuar, se for uma empresa que gera dividendos, né? Vai continuar gerando dividendos? Ou se é uma empresa que a gente está olhando mais para crescimento de valor patrimonial? Pô, a tese ali faz sentido que a empresa vai se valorizar? Se fizer sentido essa tese fundamentalista, olhando para balanço da empresa, Uhum, analisando o mercado, se fizer sentido, você não tem que ficar muito olhando ali para o valor da cota da ação, porque uma hora ou outra, uhum. fatalmente, isso ela vai convergir para o valor que a gente chama ali de intrínseco dela, né? Então, eu gosto mais de ter essa análise, não olhar tanto ali para a variação do dia a dia, caso a tese fundamentalista faça sentido ali por trás da empresa. E outro ponto também, né? Diversificar dentro das ações. Eu, sei lá, eu nem sei quantas ações eu tenho na minha carteira hoje, falando de Brasil e de internacional também, né, que eu tenho ações lá fora. Eu nem gosto de vender normalmente, eu vou só comprando as novas teses, né? Então eu gosto de diversificar bastante o meu portfólio de Ô, ações. Alex, como que compra ação? Então, daí você, aqui no Brasil, você tem que ter uma conta no. Normalmente, a maioria dos bancos já tem corretora, né? Então, você abrindo a Por conta. exemplo, vamos lá, a pessoa que ganha lá R$ 2.500, ela fala assim, vou fazer um planejamento, Ah, vou, eu escutei esse podcast, entendi que para minha vida prosperar, para minha vida melhorar, para eu conseguir organizar minhas contas, para eu conseguir organizar minha vida, eu preciso ter algum tipo de renda passiva e uma renda que esteja fazendo dinheiro enquanto eu estou trabalhando. Para isso, eu vou ah. decidir comprar umas ações. E aí eu vou Então, investir lá os meus R$ 500 por mês, vou começar porque a gente entendeu que para melhorar a vida financeira a gente precisa de investimento, né? Então vou investir um pouquinho por mês e aí a longo prazo isso vai se transformar em algo substancial e eu vou poder melhorar um pouco a minha vida. Então vou lá investir meus R$ 500 por mês em ação. Como que eu faço? então, se a gente trabalhando com o pressuposto de que realmente ele vai investir, ele tem que investir esses R$ 500 em ações, na verdade, Hum. eu dividiria, né? Eu colocaria uma parte em fundos imobiliários e uma parte em ações que geram dividendos. Porque nos E fundos como compra? imobiliários, e só para explicar, né? Fundos imobiliários são fundos negociados em bolsa que eles investem em imóveis e daí recebem os aluguéis ali desses imóveis, ou às vezes vendem esses imóveis para ter um lucro ali e dão para os acionistas. Então, esse tipo de investimento, ele traz, ele tem ali um pagamento de dividendos por mês e é bem mais assim, certo que a pessoa vai ter essa geração de renda ali todo mês. Então, para esse caso, da pessoa ter uma geração de renda ali mensal, eu trabalharia mais com fundos imobiliários do que com ações em si. Só que assim, o operacional para ela comprar esses Isso, papéis é o mesmo de isso. ações. Eu vou falar aqui do caso aqui do Safra, que é com quem eu trabalho. Você vai abrir uma conta no Safra e daí você já vai ter uma conta ali da Safra Corretora. Então, por exemplo, às vezes no próprio aplicativo do Safra, você já consegue entrar ali e comprar esses papéis. O que eu aconselho, lógico, é você ter alguém te acompanhando, ali no caso, para primeiro, te orientar em todo esse processo e também te indicar os melhores papéis para comprar, porque você não vai sair comprando ali também qualquer fundo imobiliário. É melhor você comprar os melhores, que tenham ali mais É, segurança, que tenham os melhores imóveis, enfim, é importante ter também essa análise por trás. é interessante isso, Alif e Anderson, porque assim, eu tenho conta no Banco Itaú, e é Itaú Personalité, então eles acham que eu sou Hum. rica, né? Eles estão achando equivocadamente que eu sou rica. E aí eles me É, mandam uns e-mails, né? Eu recebo uns e-mails assim, oferta pública, empresa X a partir de R$ 500. Oferta é, pública, empresa Y a partir de R$ 100, tudo não sei o quê. Eu quero investir, mas assim, bastaria clicar ali e comprar aquela oferta pública. Ia sair o dinheiro da minha conta, ia estar ali a corretora do Itaú ia cuidar disso. Mas como eu não entendo, eu até vou comentar com o Alif, depois no final a gente ia falar isso, mas já vou adiantando. Você hum, também dá consultoria, né, Alif, sobre esses sim, investimentos. sim.
E É, a o meu. gente vai marcar uma consultoria para a gente entender onde é que eu vou investir o pouco dinheiro que tenho, É, para que eu comece essa. Eu quero muito começar essa cultura do investimento, é, sabe? sim. Então, acho, como a Alice falou, procurar um profissional que é de confiança, É, sabe? Gente, pelo amor de Deus, eu ouço um podcast que eu adoro, que é o Não Inviabilize. é, E conta a história da vida das pessoas. Gente, não vai botar dinheiro na mão do cunhado, sabe? Na mão é, sei lá, do parente que disse que ganhou, que disse que fez e que você não tem certeza. Então, as pessoas é, levam golpes. As é, pessoas levam golpes de muito dinheiro, colocando dinheiro na mão. Como aqui? Eu não vou chegar para o Alif, eu confio no Alif, é outra coisa, mas assim, até o Alif, eu não vou chegar para ele, a coisa não funciona assim, não é, Alif? Fala para mim. Eu não vou botar 200 mil na tua conta, é, pessoal, e falar, sim. toma aí, Alisson, investe aí para mim. Não é assim que É, funciona, não é? Fala aí para o não, pessoal não cair em golpe, já dá as dicas, como que o sim, pessoal vai investir sem cair em golpe e sem cair nessas sim. falácias. Eu acho que, primeiro, o que você comentou é essencial você ter alguém de confiança, mas alguém de confiança licenciado para trabalhar no mercado financeiro, não é realmente um cunhado ou um sobrinho que falou, eu ganhei tanto ali numa aplicação, deixa que eu invisto seu dinheiro. Não é assim. E também, outro ponto, se você vê uma rentabilidade assim, muito fora da média, sempre desconfie que pode ter alguma coisa ali por trás. Então, desconfiar desses retornos assim absurdos e ter alguém de confiança, mas que esteja tipo licenciado para atuar no mercado, porque a chance de você, se você não ter esses dois cuidados aí, de você cair num golpe, é muito grande. Isso aí é complicado, né? A pessoa quer ganhar dinheiro e acaba perdendo. Ô, Exato. Anderson, então, o Anderson e a Alice, estamos aqui se caminhando para mais de 1 hora e meia de podcast. Está Hum, quase um longa-metragem, mas de assuntos muito interessantes. Eu sim, acho sim que a gente pode marcar, dependendo da disponibilidade do Aleph, né, um outro dia para continuar esse assunto, de repente sim, entrando mais nessas questões do investimento, dando mais dicas hum, para as pessoas. Hoje a gente deu um panorama geral aqui sobre saúde mental e saúde financeira, de hum, planejamento, o que é planejamento, economia. Então, foi uma conversa bem interessante. Eu já quero marcar minha consultoria com a Alif. hum, Anderson, fala para a gente só, agora no final, dar aquele fechamento bonito que você sabe fazer, sobre como que realmente uma saúde financeira né, equilibrada, uma saúde financeira afeta a nossa saúde mental e como isso é importante para a nossa vida. Hoje não tivemos nada sobre alimentação funcional aqui, mas tivemos um assunto muito importante. Eu não sei como linkar esse assunto com alimentação funcional, a não ser dizendo o seguinte: se for para fazer um paralelo sobre o que o Alif falou de investimentos, a gente investir em saúde também não é uma economia, né? A gente tem que investir hum, em saúde, investir em profissionais habilitados, que depois a economia vem depois, né? Se você hum. fizer um investimento de qualidade, tanto na sua conta bancária quanto na sua saúde, a economia fatalmente vai vir depois. E isso é muito importante E, para a gente ter aí uma vida de paz, não é, sim, Anderson? Vamos tentar pensar sobre o assunto, né? Independente de qual seja a sua região, local, situação que você se encontra, a gente entende a saúde financeira como acesso, como saúde mental, como saúde física. O dinheiro não é somente dinheiro, ele é um recurso para que você, o recurso que você vai usar para garantir a segurança da sua família, para garantir a segurança dos seus filhos, inclusive para você garantir uma qualidade de vida na sua velhice, né? hum, A gente sabe muito bem que se você depender hoje do governo, então se você depender do para ter um acesso a uma casa de repouso, você não vai ter. Se você ter acesso a cirurgias, você não vai ter. Se você ter acesso a hospitais, a médicos de qualidade, você não vai ter. Inclusive, só faz sentido você investir, só faz sentido você ter dinheiro se isso for de alguma forma disponibilizar uma qualidade de vida e se isso for disponibilizar para você saúde na sua velhice. Porque o nosso processo todo é: eu quero ter mais dinheiro, eu quero economizar, eu quero fazer um capital não só para eu viver melhor, para eu também poder morrer melhor. Esse é o ponto, Exatamente. para eu poder me despedir com mais dignidade, né? Então, assim,
você aproveita, você é jovem, muitas vezes a sua vitalidade, você fracassa aqui, você fracassa ali, a sua vitalidade, a sua força da juventude faz com que você tenha força para voltar e para você retornar e revirar o processo e conseguir sair por cima de novo. Essa vitalidade, essa força na sua velhice, na sua terceira idade, você não vai ter. O que você vai ter é a economia, os resultados, os investimentos que você fez na sua vida jovem, e isso vai garantir que você tenha uma velhice, uma terceira idade com mais saúde. Então, assim, investir Você vê que tá tudo ligado, né? é, Vai lá. investir, prosperar e tudo não diz respeito somente ao agora, diz respeito a você ter uma velhice mais segura, ter acessos e não ficar numa fila de hospital aí esperando fila para a cirurgia, esperando fila para ser atendido. Então, assim, tudo que a gente fala, tudo que a gente trouxe aqui no sentido de investimento, de prosperar, de ter saúde financeira, diz respeito a você ter uma dignidade na sua terceira idade e você poder promover saúde e alimentação para sua família. Então, assim, investimento não é colecionar dinheiro. Investimento é você ter a certeza e a garantia de que você vai poder ter uma vida digna na sua terceira idade. Então, esse é o ponto. Ô, Anderson, Concorda? eu quero jogar mais uma coisa para você, porque eu sou imborável, né? Eu não quero ir embora. Você acha que, Hum. ouvindo tudo isso agora, você acha que a gente já pode considerar que os pilares da vida em dia, que é o nome do nosso podcast, Uhum. a gente pode colocar aí uma saúde financeira, uma alimentação de qualidade, exercícios físicos regulares e a saúde mental em dia? E que a saúde mental acaba que junta todos esses três anteriores que eu falei para que ela seja plenamente trabalhada? Esses dias alguém me perguntou numa caixinha do Instagram, ela me perguntou assim se, ela- se eu acreditava em meritocracia, né? E aí eu pensei bastante sobre esse ponto, tal, 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 e eu fiz uma resposta lá. Mas dentro dessa resposta, uma coisa que tinha muito na minha cabeça era o seguinte, assim, não importa a situação que você esteja, você precisa de recurso financeiro. Ponto. Ponto. Você precisa. Não tem como você viver hoje em dia sem recurso financeiro, é impossível, né? Então para acessar dignidade, porque uma saúde mental, uma qualidade de vida, tudo mais, diz respeito a como você vai subsidiar tudo isso. Para você subsidiar alimentação saudável, nutrientes, água potável, banheiro, não sei o que, tudo mais, saneamento básico, diz respeito a como você vai suportar tudo isso. Isso é saúde financeira. Não tem como você suportar comer os nutrientes, tudo mais, tal, 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 casa, aluguel, sem você ter uma saúde financeira. Saúde financeira é você suportar a existência humana, você suportar a dignidade da sua vida. Então você precisa pensar sobre isso. E sim, saúde financeira impacta a relação com a mulher, filho, casamento, amigos, tudo mais. Vamos fazer um pacto? Acabou o tabu? Acabou o tabu para falar de dinheiro, acabou o tabu para falar de saúde financeira. O Alif, ele faz consultoria, vou passar para ele agora, já agradecendo aqui a colaboração dele para o nosso Vida em Dia e para a gente conseguir colocar a nossa vida em dia, como o Anderson falou, pelo que eu entendi, o principal pilar da vida em dia é o financeiro, que daí todos os outros a gente consegue a partir disso. Alice, fala aí pra gente, quem quiser te encontrar, conversar com você, te É, achar no Instagram, no LinkedIn, como é que faz? é. Você cobra para fazer uma consultoria? E fala um pouco pra gente, assim, como que a gente te acha? Primeiramente, gostaria de agradecer você, Lu, e o Anderson pelo papo. Acho que foi muito bacana. Eu suspeito a falar, porque qualquer coisa relacionada a finanças sempre me interessa muito. E eu estou no Instagram, alefdias.ai, e também estou no LinkedIn, Alef Dias. Posto conteúdos semanais sobre finanças e mercado financeiro como um todo ali nas duas redes. E no Instagram também posto stories ali quase todo dia também falando sobre finanças. E quem quiser ter uma consultoria aí pode me chamar, seja no LinkedIn ou no Instagram, que a gente faz uma primeira consultoria ali totalmente gratuita para entender caso a caso. Eu já quero Opa, marcar a minha, depois que a gente terminar aqui, eu quero marcar.
Vamos marcar. Gente, eu vou deixar o Instagram do Aleph na descrição aqui no Spotify, também no YouTube a gente vai colocar lá. O Instagram do Vida em Dia também, Vida em Dia 25. A gente está no YouTube, Vida em Dia 25, e no Spotify, naturalmente, você deve estar ouvindo a gente pelo Spotify. E qualquer coisa, qualquer dúvida, mandem seus comentários, mandem suas sugestões de próximos assuntos, como que a gente faz para manter a nossa vida em dia. Se quiser também, já manda mais perguntas sobre finanças, ou então conta a sua história financeira para a gente, que a gente volta com o Aleph aqui no outro episódio para falar mais sobre isso, aí já baseado nos seus casos reais aí, né? Seria interessante a gente ter Sim. alguns casos reais para debater. É. Então, muito obrigada, Aleph. Anderson, mais uma vez, meu parceiro de podcast. Até o próximo episódio. A gente está de 15 em 15 dias, salvo os 15 dias que a gente não está. A gente, às vezes, dá uma falhada, porque a gente tem várias frentes de trabalho, né? O Anderson tem aí, atende até 9 horas da noite. Eu trabalho numa estatal, mas também sou chefe de cozinha, formada em gastronomia funcional. Então, assim, a gente procura trazer esse podcast para você de maneira completamente gratuita. Por isso que a única coisa que a gente pede é que vocês compartilhem, que vocês curtam, deixem seu comentário. Então, faça com que a gente consiga levar esse podcast para mais pessoas, porque ele só existe para ajudar vocês. A gente só existe aqui para a gente deixar mais vidas em dia. Boa tarde, bom dia, boa noite, não necessariamente nessa ordem, e até daqui a 15 dias. Até a Beijos. próxima.